Vamos à segunda parte da nossa aula, né, de Fundamentos de Enfermagem 2, aula 4, em que nós estávamos falando das vias de administração medicamentosa. E aí nós precisamos entender que todas as vias que foram apresentadas até este momento a todos vocês são vias parenterais, né? Que agora nós vamos começar a falar das enterais. Quem são as vias parenterais? A intradérmica, que é a ID, a subcutânea, que é a SC, a intramuscular, que é a IM, e a endovenosa, tá? Todas essas vias, elas são parenterais, né? E existem outras vias também dessa área parenteral que são utilizadas exclusivamente pelos médicos. Uma foi apresentada para vocês, que é a intrarraquídica, né? Mas também tem a intraóssea, a intratecal, a intraperitoneal, a intrapleural e intracárdica. Todas essas vias são utilizadas por médico, mas também são vias parenterais. Aí, nós entendemos que nas vias enterais eu preciso utilizar o quê? Agulhas ou catéteres para fazer a introdução do medicamento. Se a via for endovenosa, eu vou fazer a introdução dentro da veia. Se a via for intramuscular, subcutânea, intradérmica, eu vou fazer a introdução no músculo por angulações e regiões diferenciadas, né? Pela capacidade do volume a ser administrado nessa região. Então, até esse momento, vocês aprenderam tudo sobre as vias parenterais, tá? Que é a parte 1 da aula de hoje e a aula anterior, que é a aula de semana passada. Agora, nós vamos entender a parte mais simples, né? Que é a parte das vias enterais. Quem é a via enteral? Deixa eu só apagar aqui umas coisas aqui, senão meu computador buga. Um bocadinho. Que é a via enteral? A via enteral, gente, é todo medicamento que ele é introduzido pelo trato gastrointestinal, tá? Então, quem são os medicamentos? São os fármacos, né? Eles são administrados diretamente dentro do TGI, que é o trato gastrointestinal, ok? Através de métodos orais, que são os mais simples e indolores, né? Onde o indivíduo ele toma o medicamento direto por via bucal, tá? Mas só que quando existe algum comprometimento pela via, o indivíduo não está deglutindo de forma adequada, nós temos as gastrostomias endoscópicas, percutâneas, né? Ou nasogástricas ou nasointeral. Então, eu vou ter sondas introduzidas no TGI que vão fazer a introdução não só de medicamentos, mas também de alimento. E aí nós falamos de alguns medicamentos que possam ser macerados, né? Que são introduzidos por sonda. Então, o TGI ele pode ser feito da forma indolor, né? Onde o indivíduo ele não tem nenhum comprometimento do trato gastrointestinal, onde ele vai pegar o comprimido, a draga e vai introduzir na região oral ou bucal, né? Agora, se houver algum comprometimento, lesão, queimadura, trauma, ele vai ser introduzido uma sonda e ele vai receber medicamentos e alimentos por essa sonda. E aí, na figura aí, ó, você vê a sonda nasogástrica, né? Ela tem a nasogástrica e a nasoentérica, tá? Isso vai dar profundidade, né? Até a região gástrica ou mais profunda, tá bom? E aí eu tenho, ó, a sonda ela é adentrada pela região nasal e vai até o estômago, nasogástrica, tá bom? Depois eu vou te mostrar, eu vou mandar algumas fotos diferenciando uma sonda, a posição de uma sonda da outra. E quem coloca essa sonda? Quem é o responsável pela colocação da sonda? O profissional é enfermeiro. O técnico de enfermagem ele só vai fazer a separação de material e vai auxiliar o enfermeiro ao procedimento. Combinado?
Quem é essa via oral? Que vocês vão observar no prontuário do paciente, o VO, tá? É uma via que é mais fácil e mais desejada, não só por nós profissionais, mas principalmente pelos pacientes atendidos, né? Os clientes. Normalmente são esses clientes que a opção é de administração de medicamento enteral via oral, eles são clientes que estão capazes de engolir, deglutir, né? Ou de administrar o seu próprio, ou de administrar os medicamentos, né? Então, são clientes que têm essa capacidade da deglutição e da tomada de medicamentos sem nenhum tipo de prejuízo, ok? A principal contraindicação para a via oral inclui a presença de alterações nesse trato gastrointestinal. Essas alterações elas podem ser de traumas, lesões, queimaduras, tá? Incapacidade do indivíduo de engolir alimentos ou fluidos e o uso de sucção gástrica. Então, são as situações em que essa via vai estar impossibilitada de ser utilizada, tá? Vai ser contraindicada nessas situações. Os medicamentos são administrados, então, por sonda, né? Que seria a sonda nasogástrica, nariz, estômago. Em pacientes que estão impossibilitados de engolir, estão comatosos, pacientes não têm resposta, não têm condições de fazer nenhum tipo de deglutição, ou com alguma desordem no esôfago, ou algum extravio, alguma interrupção, às vezes queda, acidente, acaba fazendo, né, alguma lesão mais grave, não tem condições de deglutição, ok? Toda vez que possível, uma forma líquida de um medicamento deve ser utilizada para esse tipo de administração. Se eu estou utilizando a sonda nasogástrica, eu vou procurar a forma líquida do medicamento para facilitar a introdução do medicamento na sonda. A sonda deve ser lavada com mais ou menos 30 ml de água antes e após a administração do medicamento. Para que serve essa lavagem? Primeiro, antes, você tem que ter certeza que a via está pérvia e que não tem nenhum resíduo alimentar ou não tem nenhum, né, não houve nenhum tipo de refluxo, resíduo alimentar na sonda. Então, você faz a passagem dessa água, né? Aí, você faz a administração da medicação. Em seguida, você faz uma nova passagem da água. Você vai estar facilitando a chegada de 100% do medicamento na região gástrica, ok? E deixando a via pérvia, porque o medicamento ele não pode ficar parado na sonda. Então, nós precisamos fazer a higienização antes para poder ter a certeza de que não tem restos alimentares ou algum fluido na sonda. Passa a medicação e após, para poder garantir que a sonda vai estar pérvia, sem nenhum fluido, nenhum resíduo medicamentoso. Quando um ou mais medicamentos são administrados ao mesmo momento, uma lavagem entra em cada medicação. E aí eu preciso utilizar de 5 a 10 ml de água para fazer essa lavagem, tá? Então, eu vou administrar 2 medicamentos ao mesmo tempo. Eu preciso separar de 5 a 10 ml para poder fazer uma lavagem entre a medicação e outra. Como vai ficar a situação agora? Faço a primeira lavagem, administro o medicamento. Faço a lavagem novamente, isso tudo de forma lenta. Não esqueça que está indo direto para o estômago do cliente. E se você fizer isso tudo muito rápido, vai acabar causando enjoo e pode trazer refluxo, tá bom? Então, ó, eu vou passar a água, passo a quantidade medicamentosa, venho com mais 5 ml de água, a segunda fase da medicação, tudo pausadamente. E depois eu faço a última lavagem, onde eu vou garantir que a sonda está pérvia, sem nenhum resíduo alimentar ou medicamentoso. Quais são os tipos de medicamentos que existem, né, para essa via oral? Cápsula, recipientes cilíndricos, muitas das vezes gelatinosos, que armazenam pó seco ou às vezes substâncias gelatinosas, líquida e em forma de gel, ok? Pastilhas ou tablets, são discos achatadinhos. Pílulas, podemos utilizar como exemplos anticoncepcionais, né? Pastilha, tem várias pastilhas para garganta, a pastilha Valda é uma delas, ok?
comprimidos, medicamento seco em pó, que foram comprimidos em forma de um disco. Então, todo comprimido ele é seco, é em pó, comprimido em forma de disco. Muitas das vezes tem aquele suco separando, né? Elixires são líquidos claros, dissolvidos em álcool e água, tá? Elixir ele tem uma apresentação alcoólica. Emulsões, disseminações de pequenas gotas de água em óleo. Suspensões são apresentações líquidas que contêm partículas sólidas e insolúveis de drogas, tá? Xaropes, agentes medicinais dissolvidos em solução concentrada de açúcar. Se você observar os xaropes, eles são, a apresentação às vezes é de groselha, framboesa, por quê? Eles são adocicados. A maior parte do público que utiliza xarope são crianças. Então, esse sabor adocicado com aromas, isso facilita a introdução do medicamento, principalmente em crianças e idosos também. Supositórios é uma forma sólida de medicamento para serem introduzidos em um orifício do corpo, orifício anal, ok? Existem outras formas farmacêuticas? Sim. Eu tenho adesivos transdérmicos, muitas das vezes esses adesivos são utilizados como anticoncepcionais. Eu tenho colírios oftálmicos, eu tenho comprimidos sublinguais, captopril é um deles. Eu tenho enemas, que são composições líquidas que são utilizadas para fazer lavagem intestinal, gotas nasais, gotas auriculares, pomadas e cremes dermatológicos e sprays e aerossóis, tá? Que é muito utilizado na região nasal. E agora o controle hídrico. O controle hídrico ele é muito importante e muito utilizado dentro da unidade hospitalar, tá? O que seria o controle hídrico? Nós sabemos que o nosso corpo tem 70% de água. Se o nosso corpo tem 70% de água, existe uma manutenção hídrica dentro desse nosso corpo. O nosso corpo ele utiliza diariamente 9 litros de água para todas as funções orgânicas, tá? E nós precisamos ingerir 2 litros de água, que pode chegar a 3 litros de água, dependendo da estatura e peso do indivíduo, tá? Então, o controle hídrico ele é muito importante dentro da unidade hospitalar. E também representa toda a função de monitorar essa administração e a eliminação de líquidos infundidos nesse cliente. Então, preciso fazer um monitoramento, né? Tudo aquilo que entra, tudo aquilo que é ofertado ao cliente e toda a sua eliminação. Por onde que são extraídas essas eliminações? As principais a renal e intestinal, né? Mas aí eu tenho suor, né? Sudorese. Eu tenho a respiração, né? A parte pulmonar, que também temos perda de líquidos, tá? Então, isso tudo é levado em conta no momento do BH, que é o balanço hídrico. Então, vamos lá. O controle hídrico representa toda a função de monitorar, toda a administração, tudo aquilo que se oferta e a eliminação, tudo aquilo que é desprezado pelo corpo, tá? De líquidos infundidos pelo cliente. Então, vai sair o quê? Pelos rins, pelas fezes, pelo suor e pelo trabalho, pelo processo metabólico do corpo. Durante um determinado tempo. Então, vai ser, se eu estou em controle hídrico do cliente de 6 em 6 horas, de 6 em 6 horas eu vou observar quais foram as entradas e saídas do cliente. Se for 24 horas, ele vai estar monitorado durante 24 horas para saber, durante 24 horas, quanto entrou e quanto líquido que entrou e quanto líquido que saiu de dentro desse organismo humano, tá? O controle hídrico tem como objetivo monitorar parâmetros que permitem acompanhar o equilíbrio hídrico do meu cliente, o equilíbrio de entrada e saída de líquidos. Diante do tratamento proposto para tal patologia, considerando seu estado patológico, renal ou cardíaco. Muitas das vezes o paciente está em tratamento já renal,
paciente ele tem limitações hídricas, ele não pode tomar, ele está com a quantidade de entrada limitada, controlada pelo medicamento, pelo processo patológico, e eu preciso observar a saída, para ver se vai ter equilíbrio entre o que entra e o que sai, tá? A manutenção desse equilíbrio depende de uma adequada ingestão de líquidos. Então, por que controlar o balanço hídrico? Para ver se a forma de entrada e saída está adequada. Contrabalanceando as perdas obrigatórias pelo rim, pulmão e pelas fezes. Ok? E aí vamos compreender um pouquinho melhor. Vamos imaginar, na ingestão, a ingesta, entrada, via oral, 1.500 ml. Água de alimentos, 800 ml. Metabolismo, 200 ml. Total, 2.500 ml. Isso é o esperado de ingestão. Isso é o esperado. O paciente ele recebeu 1.500 ml por via oral. Águas e alimentos foi mais 800 ml. Essa via oral pode ser água, suco, soro, ok? Dos alimentos mais 800 ml, o metabolismo ele produz mais de 200 ml, né? Nessa ingestão. Agora a perda. E urina, ele urinou muito, né? Ele tá poliúrico. Não, a urina dele tá controlada. Ele fez uma perda de 1.400 ml. A pele, com a sudorese, ele perdeu 500 ml. A respiração, ele perdeu 400 ml. Só que aqui tá me dizendo que o metabolismo, ele deveria perder só 200. E as fezes, ele perdeu mais de 200 ml. Então, vamos lá. Vamos entender. 1.400, entrou 1.500, mas saiu 1.400. Então, ele tá poliúrico, perdendo muito líquido na urina. A pele estaria suores, né? Ele perdeu mais 500 ml de suor, então ele tá sudoreico. Respiração, 400 ml, então ele tá com a respiração acelerada. Tá uma aceleração respiratória, não tá legal. Esse paciente tá com comprometimentos, né? E nas fezes ele perdeu 200 ml. Total, entre ganho, o que ele recebeu e o que saiu todo o que ele ganhou. O paciente está em descompensação. Não teve nenhum tipo de retenção. Ele perdeu tudo aquilo que entrou. E isso pode causar nesse paciente, esse dano pode causar no paciente desidratação, entre outros comprometimentos orgânicos, tá? Considerar como ganho, entrada, dieta pela sonda nasogástrica, dieta pela sonda nasoentérica e também as ostomias. Ingestão de água, sucos, chás, terapias medicamentosas vai entrar na conta, soro entra na conta, medicações com diluições entra na conta e infusões sanguíneas, que pode ser o sangue e seu plasma, vai entrar na conta também, tá? Considerar como perda, saída, eliminações vesículo-intestinais, urina e fezes, ok? Diurese e fezes líquidas e semilíquidas. Então, aqui, ó, eliminações vesículo-intestinais é a mesma coisa que a diurese e fezes, tá? A perda de urina e fezes, que pode ser líquidas e semilíquidas, tá? Se o paciente tem diarreia, vai sair em forma líquida. Se o paciente está em processo diarreico, pode sair líquida ou semilíquida. Vai ser contabilizado. Vômitos, saída, drenagem, que pode ser uma drenagem nasogástrica, saindo direto do estômago ou de outros locais, todo o conteúdo das drenagens vai ser contabilizado. Secreções contabiliza e a sudorese também vai ser contabilizada. Aí você pode estar perguntando, professora, mas como que eu vou contabilizar a sudorese do meu cliente? Preste atenção. Preste atenção. Quando o paciente está com sudorese intensa, ele está em balanço hídrico, é pesado tudo aquilo que vai ser utilizado pelo paciente. Então, toda a roupa, tudo vai ser pesado. E quando você vai fazer a retirada da roupa, você pesa novamente. Todo excedente é perda em suores, ok? E aí, o que considerar nessa avaliação do balanço hídrico? Como eu falei, o peso, né? Peso do indivíduo.
turgor da pele para ver se... Porque quando o indivíduo está desidratado, você vai averiguar o turgor da pele. Quando você faz uma prega, essa prega ela fica, ela não está hidratada, então ela não tem essa elasticidade do retorno, tá? Tensão do globo ocular, umidade da mucosa bucal, preciso observar a presença de edema, observar a pressão arterial, a PA do meu paciente. Preciso observar também a pressão venosa central, vocês vão aprender à frente. A ausculta pulmonar é considerada. E observar todos os exames laboratoriais, tá? Que aí eu tenho o hematócrito, os níveis plasmáticos de eletrólitos e todo o resto, ok? Então tem que fazer um controle minucioso do meu cliente. Bom, a diferença entre ganho e perda pode resultar em balanço positivo, retenção de líquido. Se no final da conta, esse cliente, vocês viram um balanço negativo ali atrás. Se no final da conta o cliente teve retenção, eu tenho um balanço positivo, tá? No balanço negativo, eu tenho perda de líquidos. Então, tudo que entra, saiu, eu perdi. Tudo que foi administrado, foi liberado, tenho perda. E aí eu tenho um balanço negativo. Observação, galera, presta atenção. A perda de líquido pela pele e pulmões aumentam de 100 a 300 ml para cada grau Celsius de febre. Então, se o paciente está febril, para cada grau Celsius de febre, o paciente pode perder na sudorese de 100 a 300 ml de líquido. As perdas urinárias e pelo intestino podem ser muito grandes em pacientes com poliúria, excesso de urina, tá? Que é o que mostrou lá o primeiro quadro, e diarreia intensa. Se o paciente está com diarreia líquida ou semilíquida, porque o paciente com diarreia, a primeira apresentação vai ser semilíquida, a segunda apresentação já começa a ser a diarreia líquida, e isso vai aumentar muito a perda do paciente, podendo levar a uma desidratação, um colapso orgânico e óbito, ok? Então, fiquem atentos. Balanço hídrico faz parte da assistência de enfermagem. Balanço hídrico, vocês vão trabalhar com esse procedimento de hoje ao resto da vida de vocês. Então, precisa entender e compreender. Espero que vocês façam as anotações. E a qualquer dúvida, por favor, pergunte no comentário da videoaula, ok? Estou online com vocês. E até a próxima. Beijo!